E aí, gente, tudo tranquilo? E aí, de volta para mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar corrigindo a nossa avaliação, nossa primeira avaliação do terceiro bimestre, portanto, fiquem ligados e bora lá, bora começar. Exercício, exercício. Vai estar os timestamps aí para tu poder assistir, dependendo de qual questão mais tu tá querendo. Então, só isso para avisar mesmo. Questão número 1. Observando a figura, a distância entre as casas A e D em metros é de... Então, o que nós deveríamos fazer? Descobrir a distância aqui dessa casa aqui. Opa, com amarelo não dá para enxergar muito bem. Dessa casa aqui até essa casa aqui, né, aproximadamente. Então, como que nós faríamos isso? Primeiro, eu vou precisar descobrir então esse ladinho. Posso chamar ele de x e eu tenho que descobrir esse ladinho, chamando ele de, quem sabe, y. Duas letras aí, né, bem comum no nosso estudo de trigonometria. Portanto, se nós queremos saber a distância de A até D, então nós temos que descobrir quanto que é x mais y. Para isso, nós temos que descobrir x e y. Então, vou deixar aqui separadinho e vamos começar. Primeiramente, fazendo o x. O x está em volta desse triângulo aqui, tá? Então, ele faz parte desse triângulo. E nesse triângulo aí que nós temos essa medida 24 e essa medida 60 graus. Tá? Sabemos que a hipotenusa é esse lado daqui. E o 24 metros, a partir de 60, está lá do outro lado. Portanto, ele é cateto oposto. E logo o x é cateto adjacente. Então, se nós fizéssemos tangente de 60 graus, seria igual ao cateto oposto, que é o 24, sobre o cateto adjacente, que é o x. Para a gente lembrar, né, tangente é coca. Então, beleza. Tangente de 60 vale um valor de raiz de 3. Portanto, se nós colocarmos aqui, tudo paranauê, fazer a regrinha de 3, nós vamos chegar a x raiz de 3 igual a 24. A gente vai ter que fazer o processo de racionalizar. Tá? Esse processo de racionalização aqui nos leva, por exemplo, a fazer um cálculo aqui, passando raiz de 3 para o outro lado. Multiplica aqui pelo raiz de 3. Opa, esse 3 ficou meio grudadinho. Pelo próprio raiz de 3. E daí nós vamos ter um valor de 24 raiz de 3 sobre 3. Que seria raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é o próprio 3. Então, 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, 8 raiz de 3 é o nosso valor de x. Se nós quisermos fazer, então, o valor de y, vou fazer aqui um pouquinho para o lado, dar uma arrastadinha. Para nós podermos fazer, então, o valor de y, deixa eu fazer com amarelo para poder diferenciar. Então, nós vamos perceber que o y está aqui, do outro lado do 30. E a hipotenusa, nesse caso, é o 18. Percebido isso, o que a fórmula que utiliza cateto oposto com hipotenusa é seno. Então, nós teremos que fazer seno de 30 graus. Tá? Seno de 30 graus será igual, portanto, a cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 18. Vou dar uma arrastadinha para o lado, agora a gente não precisa mais olhar para a questão, é só resolver isso aqui. Então, vamos lá. Se eu quero, então, realizar, eu lembro que seno de 30 é exatamente igual a 1 meio. E y aqui é igual a raiz, dividido por 18. Então, multiplica em x, nós teremos ali 2y igual a 18. O 2 que está multiplicando o y pode passar para o outro lado fazendo a operação contrária. E daí nós temos que o y vale 9. Portanto, se o y vale 9 e o x vale 8 raiz de 3, e nós tínhamos que somar os dois, vamos voltar para cá. Somando os dois, o x sendo 8 raiz de 3, e somando o y, que ele vale 9, nós temos a resposta certa de letra B. Mas, senhor, por que não é os outros? Porque eu não posso somar número que tem
raiz com número que não tem raiz, tá? Lembra que tem uma multiplicação, isso aqui é o básico do que a gente viu no início desse ano. Tá? Então, precisaríamos estar com isso em mente na hora de fazer os cálculos, certo? Continuando na número 2. Na número 2 aqui nós temos a distância de PQ. A distância de PQ está pegando dois catetos de dois triângulos diferentes. Eu tenho o cateto adjacente aqui e eu tenho esse cateto adjacente ao 30 aqui. Então os dois vão ter que pegar cateto adjacente, só que um pega a hipotenusa, portanto eu vou ter que fazer cosseno, e outro pega aqui o cateto oposto, ou seja, vai ter que usar a tangente. Então vamos chamar de novo de x e y os ladinhos que eu quero descobrir. Começando pelo 60, mais uma vez, teríamos que fazer x mais y, mesma coisa. Só que agora com outros cálculos. Vamos fazer, então, cosseno não, perdão. Começar pela tangente. Então, tangente de 60, mesma coisa. Eu sei o cateto oposto, 36. E eu não sei o cateto adjacente, x. Então, x raiz de 3 igual a 36. É praticamente igual àquela outra questão. Elas estavam em sequência porque foram feitas assim, mas na prova talvez não estava em sequência para vocês. Lembrando que a prova é toda aleatória, né? Então eu teria que fazer aqui a racionalização. Fazendo essa racionalização, nós temos aqui um valor de 36 raiz de 3 sobre 3. Quando eu divido por 3, lembra, eu só posso dividir quem está fora por quem está fora, quem está dentro por quem está dentro da raiz. Então, 12 raiz de 3 seria a minha resposta. Continuando daí para o outro triângulo, tá? Vou colocar até aqui que a gente consegue enxergar. Eu disse que teríamos que fazer o cosseno, né? Então, fazendo o cosseno de 30, nós teríamos ele igual a o cateto adjacente, que seria o y, sobre o 9, que é a minha hipotenusa. Supondo isso, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós teremos ali y, 9, multiplica em x, teríamos então 2y igual a 9 raiz de 3. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dessa vez dividindo. E daí nós teríamos um valor aqui de 4,5 raiz de 3. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Acho que não. 4,5, dá uma arrastadinha um pouquinho maior para o lado. Raiz de 3. Ok? Tendo esses dois valores, portanto, de x e y, sendo 12 raiz de 3, que eu vou ter que somar com 4,5 raiz de 3, percebemos agora que sim, eles têm os dois o raiz de 3. Portanto, tendo os dois raiz de 3, eu posso sim somá-los. 12 mais 4,5 dá 16,5. Vou colocar um igual aqui. Raiz de 3. E essa seria a nossa resposta de letra A. Certo? Nossa resposta de letra A. Várias pessoas erraram ou a 1 ou a 2, ou erraram as duas, porque esqueceram do que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, que era bastante importante, que era a respeito dessas raízes. E quando a gente não lembra justamente desse tipo de situação, gente, se tu fez todo o cálculo certo, eu vou considerar alguma coisa. Aí que entra mandar as fotos, né, como eu pedi, etc. Para poder ver onde tu errou. Se tu errou no conteúdo do primeiro bimestre, quer dizer então que eu vou ter que
conversar contigo para a gente poder fazer uma recapitulação lá do primeiro bimestre. Então, isso também é um método de poder avaliar vocês, né? Chama-se avaliação. Beleza? Então, questão de número 3. Um gerente de banco quer fazer uma rampa em uma parte da escadaria. Então, digamos que tem uma escadaria. Certo? Nesse caso, eu já sei até como é que é a questão. Ela tem 3 degraus. Opa. Tá? Então, é mais ou menos assim que está desenhado. E ele quer fazer, numa parte, então, dessa escadaria, uma rampa de acesso para os cadeirantes ao seu banco ali. Se a altura do degrau é de 15 centímetros, então a altura é 15. Certo? Eu vou colocar... Não, vou colocar aqui mesmo. Deixa aqui o 15. E 60 centímetros é a base, ou seja, cada pedacinho desses daqui, ó, vale 60 centímetros. Portanto, vou colocar uns 60 aqui. Sabendo que são 3 degraus no total nessa escadaria, o ângulo de inclinação da rampa com a horizontal e o comprimento da rampa era bem parecido com o trabalho que vocês tiveram que fazer, né? Ou seja, eu teria que fazer daqui até lá embaixo uma rampa. Supondo isso, quer dizer que eu vou ter 3 triângulos exatamente iguais. Tá? Primeiro, segundo e terceiro triângulo. Então, se eu descobrir a medida de um deles, representativamente, eu tenho os outros dois. Tá? Supondo isso, vamos desenhar um triângulo aqui para a gente poder entender. Então, o que nós já sabemos? Nós sabemos que se essa medida aqui é 60 da base, essa medidinha aqui vai ser 60. A altura do degrau é 15, portanto é 15. O que eu não sei? Eu não sei qual que é esse ângulo aqui. Tá? E também não sei qual que é o comprimento aqui. Então, é esse o processo que nós iremos fazer, de descobrir essas duas informações, até porque são isso que pede na nossa questão. Como que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, qual informações nós temos? Nós temos o 60 e o 15. E nós sabemos que o meu ângulo está aqui. Então, isso aqui é cateto oposto e o 60 é cateto adjacente. Então, eu posso usar tangente. Então, tangente, primeira informação. Então, quer dizer que ou é tangente de 14, que são essas minhas opções, ou tangente de 15. Eu vou ter que observar esses dois. Então, tangente do alfa vai ser igual a cateto oposto, o 15, sobre o cateto adjacente, que é o 60. Se nós fizermos essa divisão, que não é uma divisão muito difícil não, tá? Dá para fazer na mãozinha, 15 dividido por 60, que é a mesma coisa que 0,25. Então, como até no texto diz, né, que ele quer aproximadamente, a gente vai procurar o mais próximo. O mais próximo de 0,25 é 0,493. Portanto, o meu ângulo é 14 graus, porque é o mais próximo de 25. Logo, vamos utilizar um ângulo que está ou na letra C ou na letra D. Um dos dois. Agora só falta descobrir qual que é a distância, portanto, dessa rampa. Daí nós podemos fazer o cálculo de diversas maneiras. Tá? A gente pode pegar o 60, o 15, etc. Dependendo do que eu quiser calcular. Tá? Então vamos lá. Para eu poder saber a hipotenusa, eu posso calcular, por exemplo, aqui, lembrando que eu tenho o ângulo, sendo 14, eu tenho aqui, por exemplo, o seno. Tá? Cateto oposto pela hipotenusa. Ou então poderia fazer cateto adjacente pela hipotenusa. E daí encontraríamos um valor aproximado. Então vamos lá. Fazendo o seno, tá? Lembrando que a gente pode fazer com qualquer um. Seno de 14 graus, portanto, será igual a
Ahn, aqui daí nós teríamos o 15, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que seria x. Seno de 14, a gente olha lá nas medidas que nós tínhamos. Opa, então segundo que eu dei um zoom assim sem querer. Então vamos voltar aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, tá ok. Então, qual que era a medida do seno 14? 0,2419. 0,2419. Então, a gente vai aqui e no local de... Exatamente no lugar de seno de 14 é 0,2419. Então, igual a 15 sobre x. Faz a regrinha de 3, pode colocar o númerozinho 1 embaixo aqui para poder multiplicar em x. E nós teríamos um resultado de 0,2419 x igual a 15. Portanto, esse número aqui, que está multiplicando x, passa para o outro lado para dividir. Então, dividiria por 0,2419. Mas, sir, sem uma calculadora isso aqui fica complicado de fazer. Realmente. Não é uma continha muito fácil de fazer sem uma calculadora. Mas eu tenho certeza que boa parte de vocês usou ou foi para fazer esse cálculo na mão, etc. E conseguiu, teve tempo para fazer, porque justamente eu dei bastante tempo para isso. Tá? Eu já tenho mais ou menos aqui o resultado em minhas mãos, que é justamente, já tinha feito ele antes, né? 62. Tá? Então, ele dá 62,0090 se fizer na calculadora. Então, bem grande. Então, a gente vai aproximar para 62 e alguma coisinha. Ok? Vírgula alguma coisinha. Tá? Fica aproximado. Aí tu olha lá nas respostas. Tá, mas não tem nenhuma que é essa. Vai ter que lembrar uma coisa. Isso era a medida de um triângulo. Lembra quantos triângulos nós tínhamos? 3. Então, eu tenho que multiplicar por 3. Multiplicando isso aqui por 3, portanto, deixa eu pegar escrever, né? Porque, então, multiplica por 3. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 186, alguma coisinha. Se nós procurarmos a resposta certa, então, que tenha 186, seria ali o valor da letra D. Então, essa seria a nossa resposta, a resposta de letra D. Lembrando que a gente está falando sobre aproximado. Tá? Mas, senhores, se eu tivesse feito com cosseno, vou fazer com cosseno aqui rapidinho. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Primeiro no valor. Cosseno de 14 seria 0,9703. 9703. 9703. Então, vamos lá. Cosseno de 14. Já vou colocar aqui. 9703. Seria o 60, que é o cateto adjacente, sobre x. Portanto, 60 sobre x. Nós teríamos aí praticamente o mesmo tipo de cálculo, só que agora 60, que é dividido. Tá? Então, 0,9703. Opa, falhou o 0 e o 7 ali, né? X, que está multiplicando, igual a 60. E daí passa para o outro lado lá, fazendo a operação contrária, que seria a divisão. Dessa vez eu não tenho pronto o resultado, vou pegar a calculadora só para a gente não ficar perdendo tanto tempo. Então, 60 dividido 0,9703 dá aproximadamente ali 61,8. Então, digamos que seria aproximadamente 62. Tá? Então, aproximadamente 62. Lembrando que eu coloquei na questão que poderia dar resultados aproximados. Tá? Seria um pouquinho menor que 62, 61,8 ali. E daí, se nós fizéssemos esse cálculo, multiplicado por 3, né?
a gente já tem o resultado aqui, daria 186 aproximadamente. Diria até que é uns 185 ali aproximado, tá? Mas o mais próximo justamente seria 186,1 centímetros. Perfeito? Eita, na letra B até esqueci de colocar os centímetros, por alguma razão ficou bugado. Ou foi na hora que eu tirei o print, não lembro. Anyway, seria isso dessa questão de número 3. Questão de número 4. Uma pessoa enxerga o topo do prédio C sob um ângulo de 30 graus em um determinado ponto A. Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará em um ponto B. Ó, então ela está aqui, vai caminhar até aqui. De onde ela poderá ver o topo do prédio C, tá? Aqui, sob um ângulo de 60 graus. Ela deverá se afastar do ponto A em linha reta, ou seja, daqui, para alcançar a base do prédio, um total de, ou seja, para alcançar a base do prédio aqui, ou seja, quero que tu descubra x. Como tu vai fazer isso? Bom, eu expliquei que nós poderíamos ter dois métodos, um método mais difícil e mais fácil nesse tipo de questão. Mais fácil, lembra que aqui é 120 graus, portanto aqui é 30 graus, então isso aqui é um triângulo isósceles. Se aqui é 120, aqui também é 120, por ser triângulos isósceles. Esse era o método mais rápido, mais fácil. O método mais difícil seria colocar uma letra para cá, fazer sistemas, tá? O que não é necessário. Nós podemos fazer simplesmente descobrir esse valor aqui de y a partir de 60 com 120 e depois somar com 120 ali, com esses 120 metros aqui, tá? Então, como que a gente faz? Simples. 120 é a hipotenusa. Y é cateto adjacente a esse 60. Então, cosseno de 60 graus vai ser igual a y sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 é 1/2. É um dos mais fáceis junto com o seno de 30. Justamente se eu tenho 120 embaixo, o de cima é exatamente a metade. Então, y vale 60 metros. Se y vale 60 metros, a distância total seria 120 mais o valor de y. Então, eu tenho uma distância total de 180 metros, que seria o nosso valorzinho de x. Nesse caso, resposta de letra C. Essa é bem fácil, expliquei várias vezes e cai bastantes vestibulares. Questão de número 5. De acordo com a figura abaixo, o somatório das afirmações corretas é igual a. Então, deveria ver qual que é o somatório das corretas, somar as corretas e daí ver qual que é a alternativa certa. Então, vamos lá. De acordo com a figura abaixo, a gente tem 3 triângulos. Então, a gente tem esse aqui. Aí nós temos, vamos fazer aqui do lado, este daqui ficou extremamente torto e continua torto. Ficou um pouquinho menos pior. 90 graus aqui. Eu sei que aqui é 45 graus. Vou colocar aqui fora. Aqui é H. O H vale para os dois, né? Para um lado tanto quanto o outro. Aqui é 2M. Aqui é 60 graus. Vou colocar aqui embaixo. O que mais que eu sei? Eu sei que tudo isso aqui é um valor de A. Tá? Então, essa parte de baixo toda... Até vou colocar esse 60 um pouquinho aqui para o canto, só para eu poder fazer isso aqui. Então, tudo isso aqui é o valor de A. Certo? Então, beleza. O que a gente tem que fazer? Bom, se eu tenho ali o valor de 2 metros, tá? 2m, como que eu vou descobrir isso aí? O cálculo em si. Raiz de 60, desculpa, o ângulo de 60 está aqui. Então eu posso descobrir quanto que vale
por exemplo, o valor de H, que são as minhas duas primeiras afirmações. Então, eu quero saber qual que é o valor de H, porque uma das duas deve estar certa. Portanto, uma das duas está errada. Então, já vamos eliminar uma delas. Então, para descobrir o valor de H, eu posso fazer 2 metros é a hipotenusa. E o H é o meu oposto. Então, vai fazer seno de 60. Seno de 60 graus, portanto, será igual a H sobre a minha hipotenusa, que vale 2. Feito isso, seno de 60 é um valor de raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu aplico ele aqui, ficaria assim, raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 2. Já expliquei algumas vezes para vocês que quando eu tenho duas coisas exatamente iguais, mas tem que ser exatamente igual, dos dois lados da igualdade, eu posso cancelá-las. Tá? Ou então tu faz a multiplicação em x e tudo funcionaria bonitinho, daria a mesma coisa. Ou seja, sobra h igual a raiz de 3. Se h é raiz de 3, a número 2 está correta. A número 1 não. Então a 1 não vale. Em qual que alternativa a gente cancela com isso? A gente cancela a letra A, porque é a única que tem números ímpares. Tá? Outra que a gente pode cancelar de cara, que eu até nem percebi na hora de fazer as alternativas, era 16, né? Porque nenhum valor é maior que 16. Então a gente já sabe que 16 não é verdade. Tá? De cara, só de perceber. Isso é uma das coisas que acontece em vestibular, que tu pode ir cancelando as que tu não, as que não são verdade. Tá? Continuando, qual que é a próxima afirmação? A é igual a 1 mais raiz de 3. Bom, vamos ter que ver se isso é verdade. Vou ter que descobrir então quanto que vale esse lado x e esse lado y. O lado y eu já descobri. Como assim? Se aqui é 45 graus, quer dizer que obrigatoriamente do outro lado lá é 45 graus também. Isso me remete a uma coisa, que é um triângulo isósceles. Portanto, o h é igual ao y. E se o h vale raiz de 3, y é igual a raiz de 3. Então, eu acabo de descobrir, simplesmente por isso, que y é igual a raiz de 3 também. Bom, tem que descobrir quanto que vale o x ainda, né? Então, vamos lá. O x ele faz parte desse triângulo aqui, que tem os 60 graus de novo. Eu tenho tanto o valor de h, quanto o valor de 2, que é a hipotenusa. Portanto, a pergunta que fica é... deixa eu até desenhar aqui o 45 graus para deixar ele aqui já prontinho. Qual que eu quero usar? Quero usar tangente ou o cosseno? Tanto faz, daí a escolha é tua. Eu vou utilizar o cosseno, porque trabalho ali com números inteiros, então é um pouquinho mais tranquilo. Vamos lá, cosseno então, vou fazer aqui em cima, cosseno de 60, tem que dar uma arrastadinha para o lado. Cosseno de 60 graus vai ser igual a cateto adjacente, que é o nosso x, sobre a hipotenusa, que vale 2. Supondo que cosseno de 60 é 1/2, a mesma coisa que a gente fez no seno ali se aplica para cá. Eu posso cancelar o 2 com 2, então x igual a 1. Mediante isso, se o x é igual a 1, o valor de a não é justamente o x mais y, já que a gente pensou aqui, seria esses dois valores somadinhos. Então, 1 mais raiz de 3 é o valor de a, que está exatamente correto. 1 mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais 1. A ordem não importa. Então, a 4 é verdade. Certo? Então, nós temos a número 2 e a número 4 verdade. Então, podemos achar que é a letra D, por exemplo. Mas ainda tem mais afirmações. Temos a número 8. Vamos ver se o número 8. O triângulo ACD é isósceles. A, C, D. Ou seja, está falando desse triângulo aqui. Se está falando desse triângulo, a gente já provou que isso é verdade na hora que fizemos ali o Y. Por que que é verdade? Porque dois ângulos sendo iguais,
eles obrigatoriamente fazem com que esses dois lados, que são os catetos, sejam iguais. Certo? Então, o triângulo ACD é isósceles? É isósceles, sim. Ok? Então, está correta a 8. Se nós somarmos 8 mais 6 que já tínhamos, 14. E como já prevemos aqui, já tínhamos falado, 16 não é verdade. E a 1 não é verdade. Simplesmente olhando pelas alternativas. Poderíamos fazer ainda o valor do lado AC, que seria um valor de raiz de 6, tá? Ao invés de 6. Para quem não acredita nisso, depois é só fazer o cálculo pode ser seno, cosseno, para poder encontrar a hipotenusa aqui com o valor de h que já tem, que é a raiz de 3, né? Já está aqui descoberto. Para nós, é só multiplicar, vai dar raiz de 6. Beleza? Então a resposta certa, letra B, 14. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte: em um vão entre duas muretas deve-se construir uma rampa que vai da parte inferior de uma parede até o topo da outra. Então, digamos que tem aqui até aqui. Então, a parte inferior até o topo. Essa é outra questão que a gente já tinha feito. A gente vai puxar aqui 90 graus, porque vai falar de altura, né? Sabendo que a altura das muretas é de 6 raiz de 3, ou seja, as duas têm a mesma medida. 6 raiz de 3. E o vão entre elas é de 18 metros. Aqui embaixo é 18 metros. Determine um ângulo em graus, este ângulo aqui, vamos chamar ele de alfa, em que a rampa formará com o solo. Então, beleza. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Se o meu ângulo está aqui, esses dois lados aqui são catetos. Sendo catetos, eu posso fazer tangente. Então, minha tangente de alfa vai ser igual. Cateto oposto é o que está lá do outro lado. Então, 6 raiz de 3 sobre 18. Se nós simplificarmos isso aqui, esse 6 e 18, que dá para dividir por 6, teremos um valor de raiz de 3 sobre 3. Portanto, qual é a tangente que tem esse valor? Raiz de 3 sobre 3? Tangente de 30 graus. Então, o meu ângulo é um ângulo de 30 graus. Resposta certa, letra A neste caso. Próxima questão, questão de número 7. Essa era uma das questões mais difíceis da nossa avaliação. Por conta de todo o tamanho, toda a dificuldade que tem, ela acaba sendo a questão mais difícil da prova, se eu não me engano. Okay? Mas ela não é tão complicada, até porque eu tinha feito ontem ainda, logo antes da nossa avaliação, um aluno pediu, então a gente fez essa questão. Então vamos lá. Primeiramente, vocês podem perceber que os ângulos são diferentes do exemplo, do exercício que nós fizemos, obviamente, como todas as outras, mas é baseado naquele lá. Então, o que tinha aqui para poder entender? Um avião observado a partir de dois pontos, J e K, que faltou desenhar o J e o K aqui, por alguma razão, localizados no solo e distantes 1 km um do outro. Tá? Sabe-se que nesse instante o avião dista, respectivamente, ou seja, a distância está aqui 56 km, aí 56 e 7 km, dos pontos A e B. Que era para ser J e K, que eu esqueci de alterar aqui. Nessas condições, a altura do avião em relação ao solo no instante considerado em quilômetros é. Então ele quer saber a altura. Para saber a altura, eu vou ter que desenhar aqui uma linhazinha reta. Vou tentar fazer o meu melhor para desenhar uma linha reta. Tá? Até o solo. E aqui a gente põe um 90 graus. Então, beleza. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perceber que aqui eu tenho dois triângulos, retângulos. Tá? Um que é um pouquinho menor e outro que é um pouquinho maior.
com medidas, um vai ser 7 km, o outro vai ser raiz de 56, são essas medidas que nós temos. E a distância que nós temos aqui, tá, nós não sabemos. O que eu sei? Se eu chamar essa distância aqui de x, deixa eu melhorar isso, 90 graus ficou estranho. Nós sabemos que esse aqui seria x mais 1, porque ali tem 1 km. Esse pedacinho aqui é 1 km. Supondo isso, nós podemos chamar essa altura aqui de h, que é o que nós queremos saber. Qual que é a altura em relação ao Sol. Supondo isso, não sabemos ângulos, não sabemos nada. Quem sabe até poderia fazer algum cálculo para poder tentar descobrir ângulo, mas não conseguiria, porque eu teria x e h como letras ainda, em ambos os dois triângulos. Então, o que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras, aplicar o que eu sei, que Pitágoras é a respeito dos lados. Então, Teorema de Pitágoras para 1 ficaria raiz de 56 ao quadrado igual aos 2 catetos ao quadrado. Então, seria x mais 1 ao quadrado mais aquele h lá ao quadrado. Beleza? Vou realizar isso aqui primeiro. Então, dá para cortar a raiz com o quadrado, ficando 56. Aí nós teríamos aqui x ao quadrado mais 2x mais 1 mais o h ao quadrado. E daí nós teríamos isso. Poderia até passar esse 1 lá para o outro lado, para poder deixar só letras de um lado, números do outro. Então ficaria 56 menos 1, que daria 55. Certo? X ao quadrado mais 2x mais h ao quadrado. Então agora está letras de um lado, números do outro. Olhando para o outro triângulo, vou até tirar um pouquinho aqui da tela. Olhando para o outro triângulo, nós teríamos daí uma equação um pouquinho mais simples de se observar. Seria 7 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado e h ao quadrado. Então, isso aqui seria 49, igual a x ao quadrado mais h ao quadrado, que não dá para fazer nada, que são letras. Daí eu percebo uma coisa, olha, esse x ao quadrado e h ao quadrado eu tenho aqui. Está aqui o meu x ao quadrado e está aqui o meu h ao quadrado. Se eu isolar, então passando esse 2x lá para o outro lado, passando ele para lá, eu posso dizer então que o resultado disso, que seria 55 menos 2x, passando ele lá para o outro lado, seria igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Isto é, exatamente igual a isso. Portanto, se é igual a 49, eu posso dizer que esse x ao quadrado h ao quadrado é igual a 49. Supondo tudo isso, o que podemos entender? Que isolando o x, passando 55 para lá, fazendo menos daí, eu ficaria com menos 2x igual a menos 6. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Menos com menos mais. 6 dividido por 2, 3. O meu x vale 3. Se o meu x vale 3, a gente pode substituir ele aqui. E continuar o cálculo. Para poder descobrir quanto que vale o meu h, que é esse o nosso objetivo. Então, 3 ao quadrado é 9. Passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Então, seria 49 menos 9, que é o 3 ao quadrado, igual a h ao quadrado. Portanto, isso aqui seria igual a um valor de 40. O quadrado pode passar para o outro lado fazendo raiz, para a gente poder isolar esse h e descobrir quanto que ele vale. Raiz de 40. Se simplificarmos o 40, lembrando que eu posso fatorar ele, dá para dividir por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que daria 5.
e por 5, que daria 1. Então, sempre a cada 2 eu posso fazer casal. Então, eu tiro um 2 para fora. E de resto, dentro da raiz, nós temos 2 raiz de 5. 2 e 5, no caso. Esse 2 e 5 não são iguais, portanto, eles não podem. Então, se multiplicarmos, eles serão um total de 10. Então, eu diria que isso é 2 raiz de 10 a minha altura em quilômetros. Resposta certa de letra A. 2 raiz de 10. Certo? Então essa era a mais complicadinha de todas da nossa avaliação. Ela é bem grandinha, pegava o teorema de Pitágoras, etc. E vamos lá. Essa aqui era uma das mais fáceis. Era para ser assim. Pelo menos, pelo resultado, eu não lembro exatamente como é que ficou. Mas enfim. Quem lembra do que eu expliquei a respeito da raiz, quando minha hipotenusa tem raiz de 2 e é 45 graus, é só dizer que isso aqui é 20. Uma barbada. E quem lembra que eu falei cosseno de 30, se eu sei aqui já tem raiz de 3, é só fazer isso aqui, ó. Pegar o y, pegar o 9 no caso, né, que é o número que está do lado da raiz, e multiplicar por 2. Tá? Então, se eu não me engano, a resposta é a letra C, 20 e 18, se eu não me engano. Mas vamos fazer o cálculo aqui para confirmar. Né? Vai que eu me equivoco alguma coisinha, mas o que eu lembre era isso. O que eu lembro era isso. Enfim, vamos lá. Então, eu posso fazer aqui, sendo cateto adjacente, cosseno. Então, cosseno de 45 graus vai ser igual a x sobre a hipotenusa, que é 20 raiz de 2. Supondo que 45 graus, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, nós teríamos então agora x 20 raiz de 2. Multiplica em x, esse vezes esse, aquele vezes aquele. Teremos 20, não, vou começar, né? 2x primeiro. Aí 20, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é o próprio 2. Então ficaria vezes 2. E o 2 que está multiplicando aqui o x, passa para lá, dividindo por 2. Então x é igual a 20, como eu tinha comentado. Fazendo a segunda, nós temos ali, de novo, cateto adjacente com hipotenusa. Só que agora eu quero descobrir a hipotenusa. Então, cosseno de 30 vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre... Só um segundo, né? Aquela arrastadinha para o lado. Então, 9 raiz de 3, que é o cateto adjacente, sobre y, que é a nossa hipotenusa. Cosseno de 30, para quem não lembra, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 9 raiz de 3. Percebeu que está exatamente em cima? Eu já posso cancelar esse aqui com esse aqui. Tá? Mas eu não vou fazer isso, vou mostrar todo o cálculo em x bonitinho. Então, ficaria y raiz de 3 igual a 18 raiz de 3. Lembrando, só multiplica quem está fora por quem está fora. Se tiver alguém dentro, aí tu multiplica por alguém dentro. Que é o que vai acontecer aqui. Eu posso dividir quem está dentro dos parênteses. Raiz de 3 com raiz de 3. Y vai ser igual a 18. Então, eu estava correto no que eu disse. Ainda bem, né, para não passar vergonha. Resposta certa, a resposta letra C. Deixa eu até marcar aqui. Seria aqui, aqui, prontinho. Questão de número 9. Já estamos terminando a nossa correção. Os moradores da Baixada Fluminense sofrem diariamente com abastecimento regular de água. Ana, tentando contornar o problema, deseja instalar uma bomba d'água para encher seu reservatório nos dias que o fornecimento estiver normal. A bomba será instalada ao lado do reservatório, que se encontra a 9 metros de distância de um poste de 12 metros de altura. Então, digamos que vai ter uma bomba, digamos que é essa bolinha, uma bomba. Vou colocar um B de bomba.
tá melhor, que está exatamente a 9 metros de distância de um poste de 12 metros. É um pouquinho menor, porque é menor, né? Vou mostrar um pouquinho de escala. 12 metros está falando que é a altura, então a altura 90 graus, né? Portanto, a quantidade de metros de fio que serão necessários para fazer a ligação entre o poste e a bomba, então fio para fazer entre o poste e essa bomba, aqui, serão necessários x. Ou seja, teorema de Pitágoras, gente. Bastante simples, tá aqui o P de poste. X ao quadrado, que seria hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui nos daria, portanto, o valor de 144 mais 81, que dá exatamente o valor de 225. E se nós tirarmos a raiz quadrada desse 225, fazendo a fatoração, vou mostrar para vocês o método aqui sem utilizar a calculadora, né? É 15. Então, 225 é múltiplo de 3, por quê? 2 mais 2 é 4, mais 5 dá 9. Então dá para dividir por 3, daria 75. Dá para dividir por 3, porque 7 mais 5 é 12, daria 25. Que dá para dividir por 5, porque é terminado em 5. E dá para dividir por 5, porque é terminado em 5. Regras de divisão pelos números primos, né? Tem que saber. Então, casal aqui do 3, casal aqui do 5, que eles se repetem. 3 vezes 5, 15, que é a nossa resposta. Então, 15 metros é o que ela precisará. Bem simples, bem fácil. Gustavo pediu uma dessas, né? Então tá aí, ó. Eu disse que tinha. Por fim e último, se o seno do ângulo B vale 4/5 e o cosseno do ângulo B vale 3/5, então podemos afirmar que a tangente do ângulo B vale. Lembra o que? Tangente não é justamente o seno dividido pelo cosseno? Então, o seno sendo 4/5 dividido pelo cosseno, que é 3/5, multiplica aqui, multiplica em x, vai dar 20 sobre 15. Portanto, esse 20 sobre 15, dá para simplificar isso aqui, né, por 5. Simplificando ele por 5, nós teríamos 4/3, resposta certa, a resposta de letra C, bastante simples. Beleza? Então essa foi toda a nossa correção. Deu menos de um período, então tá de boa, porque o período é 50 minutinhos, né? Então deu cerca de 47, 48 praticamente. Então, gente, é isso a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tirado suas dúvidas e possam, assim, quem sabe, se preparar para a nossa recuperação, para poder gabaritar e melhorar a sua nota, né? Caso quem foi mal e quem foi bem pôde ver outra vez aí onde acertou, como acertou, se eu fiz um método diferente do que fez, etc. Quiser compartilhar também pode deixar aí nos comentários ou mandar mensagem pessoal, que daí a gente vai se ajudando, beleza? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.